E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre a corrupção do indivíduo, como o Estado corrompe o indivíduo. E para falar disso, eu vou utilizar como exemplo a guerra que existe entre o Nando Moura, o MBL, o Mamãe Falei e o Fundão Eleitoral. Já vem algum tempo que eu venho refletindo sobre um trecho do Olavo de Carvalho, que é sobre criar o seu próprio sistema. Eu já falei sobre esse vídeo aqui várias vezes e recentemente no Missão Bitcoin eles tocaram esse vídeo. E eu acho um vídeo importantíssimo. Talvez seja a lição mais importante que o Olavo de Carvalho deixou. E eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. É um vídeo curtinho, tem menos de 1 minuto, para a gente poder dar sequência. Porque algumas coisas que ele fala nesse trecho são de extrema importância para você compreender como o Estado atua na sua vida e como, se você deixar, ele vai te corromper. Tá? É um vídeo muito curtinho, mas eu acho que vale a pena todo mundo assistir, pelo menos uma vez. Até mesmo quem não gosta do Olavo de Carvalho. A resposta que eu vou dar pode parecer estranha, mas se você quer mudar o sistema, você é escravo dele. Você está vivendo em função dele. Então o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo. É dizer, eu vivo no meu sistema. O seu é irreal. Ou seja, estão todos vivendo uma peça de teatro e eu saí da peça de teatro. Ou seja, eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas, as minhas motivações não são as suas, vocês não vão compreender o que eu estou fazendo e eu estou pouco me lixando se vocês compreendem ou não. Então não se trata de mudar o sistema, mas de substituí-lo por outra coisa na sua esfera de existência. A partir da hora que você faz isso, você adquire um poder extraordinário. A sensação que eu tenho quando eu vejo esse vídeo é que não é o Olavo de Carvalho, é o Morfeu te dando a pílula vermelha para você sair da Matrix, sabe? Acho que é a analogia mais próxima que eu consigo trazer aqui pra gente. E eu tive vontade de gravar esse vídeo aqui porque eu tava trabalhando e eu geralmente boto alguns podcasts para ouvir, principalmente de pessoas que eu não gosto muito, para tentar entender como funciona melhor a cabeça da pessoa. E aí eu deixei tocando esse podcast aqui, ó, do Mamãe Falei no Gêmeos Invest. O futuro do Brasil em 2026. Arthur Duval. E é incrível como você acaba percebendo que há um padrão em todas as pessoas que são contra alguma coisa na política e começam a agir politicamente para tentar mudar o Estado, para tentar mudar o governo, ou vai se aproximando do governo ao ponto de que chega um determinado momento que você foi absorvido e você nem percebe. Aconteceu isso com Rafael Lima, aconteceu isso com Paulo Cogos, aconteceu isso com Kim Kataguiri, aconteceu isso com Mamãe Falei. Por ironia do destino, eu acho que isso não aconteceu com Nando Moura porque ele nunca teve aspirações políticas ou ele nunca quis entrar na política. E aí ele consegue se manter bem, como é que eu posso falar? Íntegro às coisas que ele acredita, tá? Embora eu possa discordar do que ele acredita, eu acredito que ele enxerga o mundo de uma certa forma e há muitos anos ele tem uma rigidez moral que faz com que ele acabe não olhando para o abismo e afundando de vez, certo? Mais uma vez, eu não concordo com o que o Nando Moura faz, ou com o que ele fala, ou com o que ele acredita, mas quando ele olha para o abismo, da perspectiva dele, ele não se deixa ser seduzido por ele, pelo abismo. Mas é completamente diferente com o que aconteceu com o Rafael, com Mamãe Falei, que eu vou trazer como exemplo para esse vídeo aqui, porque ouvindo esse podcast aqui, é muito claro ver como ele se tornou uma pessoa muito mais autoritária. Como ele percebeu que quando você começa a atuar próximo ao Estado, ou quando você começa a atuar dentro do Estado, tem certas decisões que você precisa tomar para continuar seguindo. E vão de encontro com aquilo que você acredita, pessoalmente. E aí você tem que decidir. Ou eu continuo sendo quem eu sou, ou eu mudo para continuar crescendo, para continuar expandindo, para aumentar o meu poder. No caso dele e do MBL, a gente tem um exemplo muito claro, que é o fundão eleitoral. Nós somos contra o fundão eleitoral, mas nós vamos utilizar o fundão eleitoral porque quem não usa não ganha. E se o nosso inimigo, o nosso oponente está utilizando, nós vamos utilizá-lo também, mesmo sabendo que não é uma coisa legal, não é uma coisa justa, não é uma coisa moral. É a partir daí que surge a corrupção. É por isso que o Estado corrompe o indivíduo. Porque você só pode jogar com as peças, com as regras do tabuleiro estatal. Se você não jogar com as regras dele, você não ganha.
Só que aqui tá, mesmo quando você ganha, você já deixou de ser você. Você passa a acreditar que o mundo deve funcionar de uma outra forma. Que você é que sabe como o mundo deve ser. E eu vou falar pra vocês, tem questões morais que eu sei que são antiéticas, mas que eu acabo concordando. Quando eu falo de morais aqui, é questões mais subjetivas, né? Tem coisas que o Arthur fala, tem coisas que ele odeia, que eu também odeio. Certos tipos de comportamento, coisas que eu acho que são ruins para a humanidade, ruins para a sociedade, e que o mundo seria melhor se elas não existissem. Dá pra ver o ódio dele falando de certas situações, sobre apologia ao crime, sobre pessoas como o Oruan, o Poço do Rodo, dá pra ver que ele tem raiva de verdade ali. E vou falar pra vocês, eu também sinto essa mesma raiva. Eu sinto esse ódio. Sabe aquela vibe de Capitão Pátria? De você dizer assim, meu irmão, eu só queria ser o Capitão Pátria por uma semana pra resolver o Brasil. Imagina você tendo os poderes do Capitão Pátria e alguma coisa te incomodando tanto ao ponto de você sentir ódio daquilo ali e você ir lá e não eliminar aquilo de forma completamente autoritária. Eu acho que seria impossível. Pra mim seria impossível. Acho que pra uma pessoa como o Arthur também seria impossível. E eu me pego pensando muito nisso, porque é claro, é transparente, é cristalino como houve a corrupção do indivíduo que o Arthur era até ele se tornar o que ele é hoje. Uma espécie até de Anakin Skywalker. E não é só no caso dele, é no caso de qualquer pessoa que acaba entrando pro Estado. O cara virou pré-candidato, ele já tem que fazer acordos, já tem que ter os conchavos, já tem que ter aquelas conversas por debaixo dos panos, tem o que você pode fazer, o que não pode fazer, aquilo que você pode falar, o que você não pode falar, onde você pode ir e onde você não pode ir. E aquilo vai te destruindo por dentro, te destruindo, te destruindo, te destruindo, até você deixar de ser quem você é. Acabou ali. E mesmo que você ascenda ao poder, você já não é quem era mais. É por isso que eu acho que nenhum indivíduo libertário deveria acreditar em democracia, votar, acreditar em político, fazer militância política para um Bolsonaro, para um Lula ou quem quer que seja. Porque no final das contas, isso só vai te colocar face a face do abismo. E ele é muito sedutor. Você cai fácil. Você cai fácil. Se eu tivesse poderes mesmo assim, meu irmão, eu ia destruir metade do Brasil. Óbvio, isso aqui eu tô falando de forma fantasiosa, não é mesmo? Para um exemplo mais próximo, se eu fosse uma pessoa que tem muito poder político, o que ia ter de gente morrendo nesse país é absurdo. Eu ia colocar todos os princípios libertários, anarcocapitalistas de lado, porque eu ia me entregar ao poder. O poder ia me corromper. É como o Homem-Aranha encontrando o Venom, sabe? Eu acho que o melhor exemplo disso é naquela animação dos anos 90, sabe? Pô, é muito boa aquela animação. E você é fraco e você ganha um poder novo. Ou você é forte e ganha um poder que te dá ainda mais força. E você percebe que você transcendeu os seus limites. Aquilo ali vai começar a te corromper de pouquinho em pouquinho. Até chegar o momento em que tu vai olhar no espelho e tu vai perceber que tu não é mais tu. Que tu deixou de ser aquela pessoa, de ter aqueles princípios, de ter aqueles gostos, de ter aquela moral, de ter aquela ética. Por exemplo, no caso do Arthur, ele fala claramente: eu era um cara que acreditava em liberdade de expressão. Hoje em dia eu não acredito mais. O absoluta, hoje em dia eu não acredito mais, sabe? Não que eu acredite em liberdade de expressão absoluta. Eu acho que você pode falar o que você quiser dentro da sua casa, tá? Dentro da casa dos outros, dentro da propriedade dos outros, você pode falar o que as pessoas permitirem. Ou então você sai de lá e vai falar no seu ambiente. Esse é o limite da liberdade de expressão, é a propriedade. Mas me assusta um pouco, e é bom me manter assustado, sempre que eu vejo esses casos, essas situações, para que eu lembre que não é uma coisa que eu quero para minha vida. Eu não quero me sentir corrompido. E eu fico me perguntando se pessoas como o Rafael Lima ou como o Cogos, eles não olham no espelho e não sentem, sabe, um certo desgosto por fazerem coisas que eles anteriormente não fariam, ou exatamente o que é qual foi o momento em que houve o ponto de ruptura, sabe, que fez com que eles dissessem, não, vou entrar para a política. Alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que é porque o ódio toma conta. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que
é porque o ódio e a raiva, elas tomam conta de você de uma forma que você não consegue. Ou você só desiste, você sente a desesperança e você desiste de tudo, ou então você abraça o ódio e diz, pô, meu irmão, alguém tem que fazer isso aí, deixa que eu faço. Se for para que alguém se corrompa, se for para que alguém se torne hipócrita, que seja eu. Eu meto a cara. Talvez algo parecido tenha acontecido também com o Felipe Neto, que era completamente antipetista, mas veio aí a direita brasileira, veio o Bolsonaro, que era uma coisa que ele odiava muito mais do que o PT, então, tipo, eu odeio mais o Bolsonaro do que o PT. Então vou me deixar corromper por coisas que antes eu achava que eram abomináveis, mas vai valer a pena. E aí, agora que o Bolsonaro tá lascado, ele reduz como é que eu posso dizer? O posicionamento político dele na internet. É por isso que eu falo que o Nando Moura, ele não se corrompeu nesse aspecto. É apenas nesse aspecto que eu tô falando. Mais uma vez, eu discordo de quase tudo do Nando Moura. Mas ele se mantém fiel ao longo dos anos àquilo que ele é. Ele não muda o posicionamento dele. Ou se muda, muda muito pouco. Inclusive, o jeito como ele fala, o jeito como ele argumenta, o jeito como ele grita, o jeito que ele dá rage, ele acaba mudando muito pouco nesse aspecto. O discurso parece sempre o mesmo, sabe? Inclusive ele falou, ó, Bolsonaro, se você fizer merda, eu vou cobrar. Bolsonaro fez merda, ele cobrou. Foi homem nesse aspecto. Mas o MBL não, cara. O MBL é um mal que... Era como aquele carinha meio inocente. Aconteceu um trauma muito grande na vida dele, ele se deixou corromper pelo ódio e entendeu que ele tem que agir politicamente de acordo com o que o Estado exige. Senão ele não vai crescer. E ele próprio fala, olha só, sem fundo eleitoral a gente coloca no poder, sei lá, eu, o Kim, a Amanda e o Guto. Mas em outros lugares a gente não consegue ganhar. Então você tem que jogar com as regras do Estado. Você tem que jogar o jogo estatal. Fazer exatamente o que é necessário. Ou seja, você se tornou escravo do Estado. Você se tornou escravo do sistema. É por isso que não dá para você virar político. É por isso que não dá para acreditar em gradualismo. Não dá para acreditar que algum libertário vai entrar no Estado e vai ser bonzinho. E olha só, porque esse cara diz aí que imposto é roubo, com certeza ele vai fazer com que os impostos no Brasil diminuam. É muito difícil. É muito difícil. Eu diria quase impossível. De verdade, assim. E eu vou falar pra vocês, no longo prazo, o MBL vai ganhar. Daqui a 20, 30 anos, o MBL vai ganhar de verdade, porque eles abandonaram aquilo que eles acreditavam para crescer. E eles vão fazer o que for necessário agora. Depois que você abandona uma coisa, abandonar outra também não dá muito trabalho, não. Então, eu acredito sim que daqui a, sei lá, 10, 15 anos, que é o que a esquerda fez no Brasil, né? Tipo, eles passaram, sei lá, 50 anos se organizando. O MBL tá aí, é o quê? Uns 10 anos quase? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas mais ou menos isso. E aí, quanto mais o tempo passar, mais eles vão se corromper. Mais eles vão fazer acordos, eles vão se chafurdar na lama e vão virar os novos autoritários do Brasil. E não tem muita coisa que possa ser feita. Porque é isso. O governo é isso. O governo tende a se expandir. Sempre, sempre, sempre. E a primeira expansão que o governo tem, antes de fazer a expansão física, antes de criar novas leis, criar novas regras, ele testa até onde a população aguenta esse autoritarismo. Então, quando surge uma ideia de, sei lá, monitorar o Pix de forma mais incisiva, o pessoal percebe, opa, isso aqui tem um risco de dar merda pra gente. Então vamos discursar que somos contra isso. Vamos mostrar que a gente é contra isso. Beleza. Só que daqui a 2 anos eles vão tentar de novo. Aí depois vai tentando de novo. Vai tentando de novo. Vai mudando os discursos. Vai se adaptando. Até que chega um momento que eles conseguem. Então, a legitimidade estatal, ele é realmente o grande passo que faz com que o Estado se expanda. Primeiro, as pessoas acreditam que o Estado deve ter esse poder. O Estado utiliza esse novo poder para controlar ainda mais a vida das pessoas. Mas parte daqui. Primeiro, é a mente. Eles controlam a sua mente para depois
controlar o seu corpo. É assim que acontece. É por isso que hoje em dia eu vejo pessoas como o Mamãe Falei falando, ou então como Jones Manuel, Gaio Fato, Ian Neves, Nando Moura. O único desejo que eu tenho é de que o Brasil fique pra eles. O Estado fique pra eles. Fica com tudo isso aí, cara. E não necessariamente eles se tornando políticos, mas tipo assim, ó, que as coisas que você acredita se tornem realidade. Vai lá. Vai dar bom pra vocês. A única coisa que eu quero é pular fora disso aqui. E tô trabalhando em prol disso. Tô acumulando, tô tentando manter minha mente sadia, tentando me manter focado nas coisas que eu sei que são importantes. E é muito difícil pra mim, porque eu tenho diversos problemas aqui, ó. Completamente doidinho, tá ligado? Tenho muita dificuldade em manter disciplina enfim, eu tenho uma série de problemas. Mas eu tento me manter focado para que as coisas deem certo e que eu consiga pular fora disso aqui, sei lá, daqui a um ano e meio, no máximo. Porque eu não quero estar aqui para ver o que é que vai acontecer depois. Uma esperança me foi presenteada, que é o conhecimento acerca do Bitcoin. Isso vai resolver todos os problemas da minha vida? Não. Nada vai resolver todos os problemas da minha vida. Mas é solução para um dos problemas, que é aquilo que eu acredito que é o maior mal do último século, que é a expansão da base monetária. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui há muitos anos falando sobre a inflação, como é que a inflação ocorre e tal. É um vídeo que é atemporal. E eu queria muito saber de Bitcoin naquela época, o que eu sei hoje, para poder finalizar aquele vídeo falando sobre Bitcoin, que eu acho que seria um bom ponto final ali. Mas a vida é como ela é, a gente vai seguindo. Hoje em dia eu sei, e o que eu posso fazer é continuar espalhando aí as ideias, continuar adicionando elos à corrente de liberdade, de esperança, de propriedade privada. Libertarianismo é propriedade privada, não é liberdade por si só, tá? Essa liberdade que a gente fala, ela é delimitada pelo uso de propriedade privada, que é a lei natural, a lei verdadeira, a lei justa, a lei correta. E é isso, cara. Deixa o like aí, se inscreve, e aqui embaixo na descrição tem vídeos sobre libertarianismo, sobre economia austríaca, que talvez ajudem vocês a serem iniciados a todo esse tipo de conhecimento acerca de propriedade privada. Inclusive tem listas especificamente para iniciantes. Comprando pelos meus links na Amazon, você ajuda a manter esse canal. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.